Filhos, e pode dizer amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Coloque-se nos seus pés. Vamos estar orando esta noite mais uma vez para iniciarmos mais um culto de Santa Ceia nesta noite. Agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estar na sua presença. Aleluia. 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 Soberano Deus, glorioso Pai, aqui estamos mais uma vez em sua presença esta noite para render louvores a Ti, Senhor, para agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar em Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Maravilhoso, ó Justo, ó Fiel, aqui estamos para render louvores ao Senhor, meu Pai, e dizer que só o Senhor é Deus. Queremos render louvores a Ti esta noite, agradecer a Ti por estarmos aqui, Senhor. Agradecer, meu Deus, pelo privilégio de estar em Tua presença e ter, meu Deus, a graça do Senhor sobre nós para participar da ceia do Senhor. Assim nós pedimos que a Tua gloriosa e santa presença venha tomar conta deste ambiente esta noite, através do Teu maravilhoso Espírito, que já se faz presente em cada um de nós. Pedimos esta noite, Senhor, fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Vamos fazer esta noite, que façamos para a glorificação e honra do Teu maravilhoso nome. Assim pedimos agora, Pai, abençoe cada um que já está presente, aqueles que estão por vir, que a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos. Assim nós oramos esta noite e já Te agradecemos por tudo. Fica conosco, meu Senhor. É que nós oramos esta noite e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos estar ouvindo neste momento o Ministério do Louvor. Logo após, o presbítero Josevan vai dar continuidade em nome de Jesus. Deus seja louvado, ao nosso Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, porque dele, por ele, são todas as coisas, e nós somos essa essência de Deus para adorar nessa noite. Queridos, eu estava meditando um pouco na palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe ao entendimento em Romanos. A mentalidade de escravo, ela só vai sair de nós uma vez que nós entendemos o mistério da glória de Deus e decreto aquilo que Ele tem para nós. Senão continuaremos com a mente de escravo. Uma das coisas que eu tenho falado quando tenho oportunidade é a credibilidade da palavra de Deus em um ambiente no qual nós escolhemos para reunir, para adorar Seu nome. Porque um ambiente onde não há reverência a Deus, não acontece nada, queridos. Precisamos ter muito cuidado com isso. Reverência total ao nome do Senhor, reverência total a este momento, porque não é um momento qualquer, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, no qual nós entendemos isso e se torna um ambiente de glória. Portanto, Satanás nos últimos tempos, ele não quer tirar cristão dentro da igreja. Ele quer descredibilizar no coração dos homens que Deus escolheu e mulheres para não viver aquilo que Deus quer. E precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite com alguns louvores, entendendo isso nessa noite. Receba como algo de Deus nessa noite para a sua vida, para as nossas vidas neste lugar. Adoremos o Teu nome, Jesus. Bendizemos o Teu nome, porque Tu és único. Éramos escravos e o Senhor nos escolheu em Ti, Jesus. O Senhor nos elegeu, diz a Tua palavra. Somos eleitos do Senhor para viver coisas extraordinárias no Senhor. Receba o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa adoração, Jesus. Oh, aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos adorar Ele nesta noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.
você venha declarar nesta noite que você não é mais escravo do mundo. Aleluia. Oh Espírito Santo, porque Ele pagou alto preço. Por isso nós hoje estamos aqui livres para adorá-lo. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Aleluia, Senhor. Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção, me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Vamos novamente. Ele me encontrou,
Declare nessa noite assim, querido. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Novamente. Eu não sou mais escravo. Deixa o Espírito Santo de Deus. Eu sou. É isso, Senhor.
tendo a convicção, Jesus, o que foi feito, o sacrifício na cruz, Jesus, nos tornou purificado em Ti, Espírito Santo de Deus. Vale a pena, Jesus. Vale a pena, Jesus. Vale a pena, Espírito Santo de Deus. O sofrimento, Jesus, vivido aqui, Jesus, não pode explicar, Jesus. Não pode ofuscar, Jesus, a glória que está por vir, Jesus. O sofrimento que passamos aqui, Jesus, não vai ofuscar, Jesus, a glória eterna que está estabelecida sobre nós, Senhor. E o que está estabelecido é muito maior, Espírito Santo de Deus. É grandioso, Senhor, o que o Senhor estabeleceu para nós. Mas nós estamos gratos, Jesus. Nós estamos gratos, Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício da cruz. Nós estamos gratos pelo Teu Filho, Jesus, ter morrido na cruz, Senhor, por nos resgatar. E agora você, Senhor, herdeiros em Cristo Jesus, nos ajude a tomar posse, Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Senhor, a libertar, Senhor, a nossa mentalidade, Jesus, deste mundo maligno, Jesus, que quer nos trazer à tona, Jesus, ainda, Jesus, os fragmentos do mundo passado, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, na glória eterna, que olho nenhum viu, Senhor, nem coração nenhum pode imaginar. Não desceu ao coração de homem nenhum, Jesus, o que está estabelecido para nós, Senhor. E nós queremos firmar nessa promessa, Jesus. Queremos continuar firme, Espírito Santo de Deus. Receba o nosso louvor nessa noite, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Espírito Santo de Deus. Este é o Teu povo, Jesus, que clama pelo Teu nome, Jesus. Este é o Teu povo que vai ter essa glória no céu, Jesus. Este é o Teu povo, Jesus, que fez uma aliança de Te adorar, Jesus, independentemente, Jesus, das circunstâncias, Senhor. Este é o povo que vai morar no céu, Jesus. O povo que proclama Teu nome, Jesus, independentemente do que acontecer, Jesus. Nós declaramos que Tu és Deus, Senhor. Nós declaramos que Tu és Deus, Jesus. Oh, aleluia, amém, querido. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pedro José, dará continuidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o nome ao Pai do Senhor. Deixa eu ver aqui, ele está aqui uma vez, irmãos. Dá o início que Deus nos chama para que nós venhamos fazer a casa do Senhor. Tem que ter, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 8. Glória a palavra do Senhor. Amém. Marcos 8, 2 a seguir. Diz assim: tendo compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer, e se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: e onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou: quantos pães tem? E disse: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusesse diante dele, e puseram diante da multidão. Tendo também uns
poucos de peixinhos. E, tendo dado graça, ordenou que também puserem diante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 ao cabo. Aqui é o nosso Deus. É aquele que nós, às vezes, a gente pensamos de nossos pensamentos, de nossos corações, que temos pouquinho que não podemos fazer nada. Mas eles colocam naquele pouquinho e eles alimentam a multidão. Assim ele é na minha e na sua vida. Nós confiamos nele, acreditando no Senhor. Ele faz algo que nós, às vezes, a gente fica pensando como é que ele faz tantas maravilhas. Mas se nós for colocar o nosso coração para que nós fosse pensar o que o Senhor faz, nós não estaríamos aqui. Porque ele faz coisas muito mais do que o que nós imaginamos, do que o que nós pensamos. Se permite tempo também, nós vamos ouvir o grupo de jovens louvar o Senhor. Geração eleita, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou, pois um dia ele morreu. Estou
Glória a Deus. Assim é o Senhor faz. Esse é o Pedro, que também vamos ouvir de novo o grupo de sinais também louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O grupo chama o cumprimento da igreja com a paz do Senhor, amém?
maravilhoso, Deus é grande. Tudo Ele faz na vida da sua vida. Talvez ele permitido, talvez nos obrigue a um guerreiro da fé. Talvez louvando ao Senhor. Se quiser
corações tem que ser a casa do Senhor, tem que ser a morada do Senhor. Se nós não tivermos abrir os corações para que nós deixar o Senhor fazer morada, nada faz sentido em nossa vida. Para isso o Senhor tem que ter morada em nossas vidas, em nossos corações, para que nós venhamos ter a graça cada dia mais na casa do Senhor. Se permitindo também, a irmã Vênia também está com oportunidade para estar louvando, para colher dízimo e oferta na casa do Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Está louvando 469. Glória a Deus, aleluia. Quando a angelical trombeta neste mundo vai surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol na terra Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Convida para que se colocasse de pé. Vamos orar. Receber o Santo Espírito estará ministrando a palavra de Deus essa noite aos nossos corações. Bendito Deus, querido Pai, que está teu filho, teu servo, que vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, da forma que o Senhor tem usado poderosamente. A partir de agora, Senhor, coloca a palavra do qual nós necessitamos ouvir.
E mediante de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Tu possa estar trabalhando aos nossos corações, para que nós venhamos entender o que o Senhor tem para passar. E todo roubadores de mensagem, de palavras, Senhor, que seja repreendido nesta hora. Toda inquietação, ó Deus, nós repreendemos, para que a Tua igreja recebe a revelação dos céus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Amém, queridos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Abra as vossas Bíblias comigo. Aleluia. Na carta de Paulo aos Romanos. Alguém traz um copo para mim, por favor? Rapidinho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 15. Glória a Deus. Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Glória. Carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 15. Louvemos a Deus pelos alguns irmãos que estão aqui hoje, nos dando a honra da sua presença, né? Tem aqui um querido aqui conosco, né? É um prazer tê-lo conosco aqui. Tem mais alguém que não faz parte do ministério aqui conosco essa noite? Acho que não, né? Ah, tem irmã, mas a irmã já está já aguardando para domingo, tá certo? Vou apresentar ela aqui. Aleluia, graças a Deus. A outra também, irmã Mari, já faz parte também de nós. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Podeis assentar. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. É sempre um desafio pregar a palavra de Deus. É sempre um desafio pregar o Evangelho de Cristo. Sabemos que há uma responsabilidade muito grande quando se fala de ministrar a palavra. E hoje nós queremos ministrar uma das palavras na qual é um marco para a vida cristã, é um marco para a vida daqueles que servem a Deus. E eu li aqui esta noite a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita em Corinto no final da sua terceira viagem missionária, acerca dos anos 57 depois de Cristo. Então podemos notar que aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, como eu agora já disse, que foi já quase no finalzinho dessa sua da terceira viagem missionária dele, que foi da última, ele escreve aos irmãos, a igreja que estava na cidade de Roma. Então nós podemos notar também que a ideia central desta carta era o Evangelho da salvação e também a justificação pela fé. O tema central que envolve esta palavra é justamente isto:
ele quis pregar e mostrar para aquele povo o evangelho da salvação e também justificação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele tinha um sonho muito grande de pregar o evangelho em Roma, pois ele já havia pregado, porque nós já sabemos aqui que era, abre um pouquinho para mim, retorno, por favor. Aqui já era quase a terceira viagem missionária dele. Ele estava já quase no final do seu ministério. E para o apóstolo Paulo, o ápice do seu ministério era pregar o evangelho em Roma. Como qualquer pessoa que está fazendo alguma coisa e precisa-se ter um desejo de chegar no ápice daquilo a qual está fazendo. Então, para o apóstolo Paulo, ele pregar em Roma, para ele era um dos maiores marcos da sua vida. Então ele tinha um desejo, um sonho muito grande de pregar o evangelho na capital do mundo. Não era a capital simplesmente de um país, mas era a capital de todo o mundo, Roma naquela época. Então o apóstolo Paulo, ele mirava em chegar até lá, mas lá em Roma já tinha alguns irmãos, a igreja já estava fundamentada lá, mas o apóstolo Paulo, ele desejava muito em seu coração levar a palavra àquele povo. E aí nós vemos que o objetivo da carta aos Romanos, a qual Paulo escrevera, o primeiro objetivo dessa carta era o que, pastor? O primeiro objetivo da carta de Paulo aos Romanos era preparar a igreja para a sua chegada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Roma, para a igreja que estava em Roma, ele estava querendo preparar o coração do povo, preparar o coração da igreja, dizendo, olha só, por que ele queria preparar o coração da igreja? Porque lá em Roma, porque lá na igreja que ficava em Roma, havia chegado alguns falsos mestres lá na igreja lá. E o apóstolo Paulo nunca tinha ido em Roma ainda. Mas aí, como a igreja estava implantada lá, chegou um falso mestre lá e começou a dividir a igreja. Começou a entrar e ensinar fundamentos mentirosos à igreja que estava em Roma. Qual era o fundamento que aqueles falsos mestres estavam ensinando na igreja de Roma? Eles estavam colocando os cristãos judeus e os gentios um contra o outro. Eles estavam começando a ensinar ao povo de Deus em Cristo que para receber a salvação eles tinham que circuncidar-se, eles tinham que obedecer toda a lei. Então o apóstolo Paulo, ele sabendo desse feito, ele sabendo dessa confusão que estava acontecendo em Roma, ele quis fundamentar o evangelho verdadeiro, o evangelho que é justificado pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. A lei não é para salvação, a lei é para os crentes salvos que praticam a lei, mas não para ser salvo. Mas lá estava havendo essa confusão, ao ponto da igreja que estava em Roma, os cristãos que eram gentios cultuavam separado dos judeus. Como é que pode o mesmo povo crer no mesmo evangelho, na mesma salvação, mas agora está dividido? Ou seja, cada um no seu canto, cada um no seu grupo. E o apóstolo Paulo, ele disse, eu preciso ir em Roma, porque eu quero pregar um verdadeiro evangelho da comunhão, um verdadeiro evangelho a qual aquele que crê em Cristo deve estar todos em uma só comunhão, porque foi salvo pelo sangue de Cristo. Então o primeiro objetivo do apóstolo Paulo com a carta aos Romanos era preparar a igreja para quando ele chegasse lá. Porque também esses falsos mestres chegaram lá e começaram a deturpar a pregação do apóstolo Paulo. Começaram a falar mal da pregação a qual Paulo pregava. Porque nós sabemos que os apóstolos Pedro e os demais foram levantados por Deus para pregar para os judeus. Mas o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para pregar o evangelho para os gentios. Então o apóstolo Paulo tinha autoridade para pregar para os romanos. Então aqui ele estava já mandando uma carta falando sobre a salvação, a comparação da salvação
romanos era trazer a harmonia entre os judeus e gentios, a qual eu disse. Então ele foi preparando o lugar, porque para muitas pessoas, o apóstolo Paulo chegar até Roma era quase impossível. O apóstolo Paulo chegar a pregar em Roma era quase impossível, porque imagina uma capital a qual mandava em todo o Império Romano, comandava todo o mundo nesta época. Então de onde vinha todas as ordens era de Roma. Então era quase impossível o apóstolo Paulo sair de Jerusalém e pregar lá. Era complicado para o apóstolo Paulo chegar até lá. Mas ele tinha esse objetivo. E o terceiro objetivo para o apóstolo Paulo escrever a carta aos romanos era que ele queria mostrar ao povo de Roma que o Evangelho de Cristo é poderoso para transformar, é poderoso para curar, para restaurar e para sim mostrar o poder de Deus para aquele povo a qual eles não criam nada sobre Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz: agora eu vou chegar lá e vou pregar o Evangelho, vou mostrar o Evangelho que não é só falácia, mas que há poder nas palavras, que há poder no nome de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele queria pregar o Evangelho completo. Ele queria pregar o Evangelho puro, um Evangelho sem nada, sem mistura alguma, mostrando que o sacrifício na cruz do Calvário era suficiente para que possa perdoar os pecados. Mas para os romanos, receber uma palavra como essa era complicado, como eu disse, porque imagina uma capital, imagina um país, um império que dominava toda a terra, ia dar ouvido a um judeu que estava debaixo do seu domínio, um simplesmente judeu. Então era complicado, porque eles queriam ver o quê? Os romanos. Os romanos, eles gostavam de ver muito sobre o poder. Então o Evangelho para entrar em Roma era difícil, porque o Evangelho de Cristo para os judeus era para eles escárnio. Para os judeus era simplesmente mentira, falácias. Para eles era abominação. Para os judeus, eles não criam nisso, e eles simplesmente não aceitavam que o Cristo viesse do jeito que veio. Por quê? Porque para os judeus eles esperavam o Messias como rei. Eles esperavam um rei. Eles não esperavam uma pessoa normal, um jumentinho. Então, para pregar o Evangelho para eles era complicado, porque eles queriam, eles esperavam um rei. Os gregos, era difícil pregar o Evangelho para os gregos, porque os gregos, eles queriam filósofos. Os gregos queriam filosofias, sabedorias. Então, veio Cristo, simples, com uma mensagem fácil e simples, é chegar no reino. Então, para eles, para os gregos, para receber o Evangelho não era fácil. E para pregar o Evangelho em Roma, como eu disse, tinha que se mostrar o poder. Se não fosse alguém com poder, alguém que venceu batalha, alguém para em frente de guerras, se não fosse um bom soldado, não tinha nenhuma autoridade para falar em Roma. Então como é que prega o Evangelho de alguém assim? Aí o apóstolo Paulo disse agora li: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que eu digo, quando o apóstolo Paulo, ele está mandando esta carta para Roma, para a igreja, dizendo: eu vou pregar a vocês, mas não é o Evangelho de palavras persuasivas, eu vou pregar a vocês, não é o Evangelho simplesmente de palavra, mas se vocês querem ver poder, eu tenho o poder do Espírito Santo para mostrar que a palavra que eu pego, para provar que o Evangelho que eu vou levar a vocês é também um Evangelho de poder.
percebia. Porque pregar o evangelho hoje, pastores, presbíteros, hoje para nós é fácil pregar o evangelho. O evangelho hoje é popular. Por que que o apóstolo Paulo disse que ele não se envergonha? Porque naquela época não é como hoje. Hoje é até popular alguém que carregar uma Bíblia e dizer que é crente. Até os artistas hoje, que de verdade não são convertidos, não são cristãos, mas eles andam dizendo: eu sou cristão agora, mesmo praticando todas as coisas do mundo, os seus frutos mostrando que não são, porque nós conhecemos a árvore é pelo o fruto. Não é pelo que a árvore diz, não pela roupa, é pelo fruto que ele dá, é pelo caráter, é pelo que ele faz, é conduta. Então o evangelho nessa época não era popular como hoje. Hoje, como eu disse, todo mundo pode dizer que é cristão, e é até bonito falar que é crente hoje. Mas na época do apóstolo Paulo, quando alguém falava que era crente, quando alguém dizia que cria em Cristo, era rejeitado pela família, era abandonado pelos amigos, era uma vergonha para as autoridades, para alguém que tinha posses. Por isso que o evangelho só fazia sucesso entre os servos, escravos, os doentes, aleijados, aqueles que foram largados à beira do caminho, às margens do caminho. Por isso que o evangelho chegou com uma força total, mas chegou na parte dos clérigos, na parte daquele povo, dos leigos, das pessoas simples. Por quê? Porque para todos eles o evangelho era uma vergonha, era escárnio, era abominação. Porque as pessoas queriam que eu ouvisse falar de alguém. Não, alguém que venceu a guerra, aquele rei que entrou e conquistou todos os impérios, aquele que é inteligente, é sábio o suficiente, aquela pessoa que só anda entre os tops dos tops. Eles esperavam alguém assim, um libertador assim, alguém para revolucionar, se fosse dessa forma. Mas quando fala que o Messias dele, o Salvador deles, morreu na cruz, foi esbofeteado pelos outros, pegou ele, matou ele, foi morto. E quando se fala ainda que morreu pendurado em uma cruz, misericórdia. Porque a morte de cruz naquela época era o ápice das condenações de morte. Era o estágio máximo. Com alguém quando fosse pendurado numa cruz, é porque essa pessoa não tinha na terra nenhum tipo de punição suficiente para matá-lo. Então, pendurava assim numa cruz e deixava a pessoa agonizando até morrer. E depois que morria, o cadáver ficava lá para os urubus comer, as aves comer, para todo mundo ver. Por isso que ficava lá em cima. O lugar da crucificação ficava no alto do monte, chamado Monte da Crucificação, o lugar da caveira. Ficava lá, para toda Jerusalém que é embaixo olhar e ver. E todo mundo saber, para qualquer pessoa que fosse contra o governo, alguém que cometesse pecados, coisas odioras, a recompensa era aquela. Então quando alguém morria numa cruz, ninguém queria nem passar perto, passava longe, não queria nem falar o nome. Agora imagina que a salvação a qual o apóstolo Paulo pregava vem justamente daí, de alguém que foi pendurado no madeiro. Como é que se explica um negócio desse? E falar que esse alguém é alguém justo. Mas a condenação que aquele alguém que estava pendurado no madeiro levou, a condenação a qual Cristo levou sobre si, não diz respeito a ele, mas diz respeito a nós, diz respeito à humanidade, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. A condenação a qual ele levou não estava simplesmente sobre ele, mas por causa de nós. Ele
não pagou o pecado dele, mas pagou pelos nossos pecados. Agora o apóstolo Paulo estava dizendo, no capítulo 14, ele diz: agora eu estou pronto também para vos anunciar o Evangelho em Roma. Por que ele está pronto agora? Porque eu estou dizendo para vocês, é fácil você ir pregar o Evangelho, você ir cantar, eu ir pregar, eu dirigir uma igreja para receber aplausos às vezes, para outro, pastor, graças a Deus, obrigado. Uma coisa é você ir para um lugar pregar o Evangelho sabendo que tu não volta mais, sabendo que até mesmo no caminho você pode ser morto, como você vai ver a viagem dele para Roma, como foi. Teve vários naufrágios na estrada, passou meses na estrada para chegar até Roma, para pregar. Não era fácil chegar a Roma, e quando chegar em Roma, ele estava ciente que ia morrer. Imagina, ele disse: agora eu estou pronto para pregar, eu estou pronto psicologicamente, eu estou pronto biblicamente, teologicamente, para defender o Evangelho em Roma, e também espiritualmente, que eu estou pronto para mostrar, porque os romanos querem ver poder, os romanos não querem ver palavra, eles querem ver poder de Deus. Então eu estou pronto, agora eu estou pronto para pregar o Evangelho em Roma, eu estou pronto para dar a minha vida, para defender este Evangelho que é poder de Deus. Pregar o Evangelho na época do apóstolo Paulo, como eu disse, era colocar no pescoço a forca, era dar a própria cabeça para ser decepada, como ele de fato foi em Roma. É tanto quando ele disse para os irmãos que ele ia para Roma, até um profeta chamado Ágabo tentou impedi-lo. E mesmo assim Paulo disse: eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu quero pregar em Roma. Eu chegando em Roma, para mim está bom, porque Roma é a voz do mundo todo. Se eu conseguir implementar este verdadeiro Evangelho lá, porque até então o Evangelho que chegou lá, chegou como, pastor? Chegou por causa de Pentecoste, mas nenhum apóstolo tinha ido lá pregar o Evangelho em Roma. Mas no dia de Pentecostes tinha pessoas de todas as nações reunidas lá, e naquela pregação alguém ouviu o Evangelho ali e foi para lá, alguém recebeu a palavra ali e foi para lá, e lá espalhou-se o Evangelho, mas não estava fundamentado na doutrina dos apóstolos, estava com essa regime. Então o apóstolo Paulo disse: se eu chegar lá, para mim está bom, porque se eu fundamentar o Evangelho aqui, se eu pregar esse Evangelho da salvação e justificação por meio da graça de Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus, e somente pela fé em Cristo Jesus, para mim está pronto, para mim está ótimo, porque daqui o Evangelho vai se espalhar para todo canto. Glória a Deus, aleluia. E ele estava nessa caminhada para ir, para chegar até lá, e ele chega até Roma. E quando ele chega até Roma, nós sabemos que ele encontrou várias dificuldades, a qual nós já sabemos, a qual já foi dito que ele enfrentaria oposições ferrenhas. Como eu disse, havia as sinagogas judaicas lá, que se converteu a Cristo, mas como eu disse, converteu a Cristo, mas diz: olha só, tem Cristo, mas para ser salvo tem que circuncidar, e se circuncidar é obrigado a obedecer todas as leis de Moisés, 600 leis e alguns preceitos, 600, tem que obedecer todas. Aí fica aquele negócio: peraí, mas quem é que salva? Eu tenho que seguir a Cristo ou seguir Moisés? Aí começou a se misturar isso, e começou a ter confusão. Aí o grupo dos gentios disse: não, nós cremos em Cristo, nós obedecemos as ordens de Cristo agora, nós obedecemos as leis de Cristo. Aí começou essa demanda. Aí o apóstolo Paulo chega lá, como eu disse, ele preparou, mandou essa carta antes, e quando ele chega, ele houve debates severos com esses líderes, com esses mestres, falsos mestres, ao ponto que mais na frente nós notamos que o apóstolo Paulo, ele
foi decapitado por causa do Evangelho de Cristo. Pastor Moisés, onde o senhor quer chegar? Porque hoje não dá para pregar, hoje essa ceia é só uma palhinha. Porque onde o senhor quer chegar, Pastor Moisés? Eu quero chegar aqui. Aqui aonde? A dizer, observe como está a nossa geração hoje. A pessoa levantar a mão e dizer, eu quero Cristo naquela época, era dizer, eu estou pronto para morrer. O de casa abandonar, porque a própria história, alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não era casado. Por que não era casado? Justamente, segundo alguns estudiosos, porque quando ele se converteu, quando ele volta para sua casa, a sua esposa não quis mais ir. Porque com isso, ela dizia que era a esposa daquele crê em Cristo, que morreu na cruz do Calvário, todo mundo cuspia quando falava de Jesus. Quando falava que era cristão, misericórdia, quem que é meia? Você imagina a pessoa da alta sociedade, agora, dizendo que é crente. Era vergonha. Por isso que é difícil os ricos entrar no céu. Jesus falou, é difícil, porque é difícil. Porque para o rico admitir, eu sigo a Cristo, se meter a Cristo, era difícil. Era muito difícil alguém, porque os pobres era fácil, eles recebiam, porque o Evangelho foi vindo para nós pobres mesmo, para que possam ser transformados, regenerados. Então é isso mesmo que veio o Evangelho. Então essas pessoas recebem o Evangelho, mas aquelas pessoas que têm classe social acham que não precisam do Evangelho. Então é difícil receber o Evangelho. Era difícil. Mas só que uma coisa é certa: o Evangelho de Cristo veio para todos aqueles que creem e receber. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma o homem. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma caráter. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que começa no Espírito, mas termina no corpo. É uma transformação do Espírito, é uma transformação da alma, é uma transformação do corpo. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Isso significa a palavra Evangelho. Boa notícia. E esta boa notícia chegou até vocês. Esta boa notícia chegou a cada um de nós dizendo: Cristo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai, e nos deu poder e autoridade. A igreja de Cristo tem poder e tem autoridade, porque é uma igreja livre. Não seja mais escravo das doenças, não seja mais escravo da miséria, não seja mais escravo de nada que te prende, porque o Evangelho é o Evangelho completo. O Evangelho veio para pobre, para rico, para leigo, para ignorante, para doente, para ação, para escravo, para livre. O Evangelho veio para todo aquele que crê no Evangelho de Cristo. Ele veio para transformar as vidas. Está precisando de ajuda? O nosso Cristo veio para isso. Precisa de salvação? Ele veio para a salvação. Precisa de transformação? Ele veio para a transformação. Você precisa de restauração? Ele veio para restaurar aquele que estava perdido, resgatar com teu sangue para si. Ele quer te libertar, te salvar, fazer uma obra grande na tua vida esta noite. Se você quer, se coloque sobre os pés esta noite. Se você se envergonha do Evangelho, se você se envergonha de dizer que é cristão, se você se envergonha de dizer, porque eu já vi isso nas escolas, pessoas se esconder no trabalho, você é crente, fica se esquivando, você é cristão, não fala do poder de Deus, não fala do Evangelho de Cristo, não fala da boa notícia de salvação. Aleluia, a boa notícia que te alcançou, a boa notícia que fez com que você está aqui esta noite, esta boa notícia, porque alguma pessoa fala assim, mas eu aceitei a Cristo e não vi nada mudar na minha vida.
Evangelho de Cristo é assumir por inteiro. O Evangelho de Cristo, a boa notícia do reino de Deus que chegou à terra, é para que ele possa entrar primeiro em teu coração e começar a trabalhar, e começar a acender o fogo dentro de você, e começar a fazer a obra dentro de você, e de dentro para fora, e vai trabalhando, e daqui a pouco você começa a notar que a tua vida mudou por dentro, a tua alma transformou, a alegria onde há a tristeza, a força onde há a fraqueza, porque o Evangelho veio para transformar, levantar, restaurar, edificar e fazer a obra. O que você precisa hoje? O que você veio buscar esta noite? Tudo aquilo a qual o diabo trouxe através do pecado de Adão. Pelo homem entrou o pecado no mundo e tudo aquilo que não presta. Mas por Cristo veio também a salvação, e veio a libertação, e veio restaurar tudo aquilo que o diabo derrubou, veio resgatar tudo aquilo que o diabo ele tomou, ele veio restituir de novo. Então o Evangelho, meu querido, não é só palavra não, irmão. O Evangelho, meu querido, não é só falácia não. O Evangelho transforma, o Evangelho dá vida nova. E Ele quer fazer isso na tua vida hoje. Ele quer mostrar através de você que o Evangelho de Cristo é vida. O Evangelho de Cristo realmente é uma notícia maravilhosa. Quer te curar esta noite aqui? O Evangelho de Cristo é uma boa notícia para os doentes. É uma boa notícia para o casamento que está falência. É uma boa notícia para quem está sofrendo. É uma boa notícia para quem está com dor, com angústia. É uma boa notícia para você, depressão, desiludido. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. Mas você precisa crer. Feche seus olhos aí, aleluia. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, o Evangelho foi pregado esta noite aqui neste lugar. Aleluia. Deus deu seu Filho amado e unigênito, para que todo aquele que quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Espírito Santo, visita esta noite os doentes, visita aqueles que estão enfermos na alma, no corpo, aquele ou aquela que entrou nesta noite entristecido, angustiado, sem esperança. Vai, Espírito Santo, e faz a obra. Fala com ele aí, aleluia. Fala com ele aí, peça para ele o que você quer. Oh, rebaixando a labacalabaçuia. Oh, aleluia. A boa notícia de Cristo é para você que está aqui esta noite, que achou que perdeu a esperança, você que achou que não tem mais jeito, foi traído, foi traída, foi abandonado, foi abandonada, está angustiado, está passando por um processo travado na tua vida. Você que está aí dizendo, meu Deus, me socorre. O Evangelho foi para isso também. O Evangelho de Cristo alcança todos. É uma boa notícia para o corpo, para a alma e para o espírito. É uma boa notícia para fazer a obra. É uma boa notícia para restaurar, para resgatar esta noite. Então receba em nome de Jesus Cristo aquilo que a tua alma precisa. Receba em nome de Jesus Cristo aquilo a qual você pede. Oh, maravilha! Oh, aleluia!
morte não veio em vão, diz o Senhor. Aleluia. Receba esta noite esta palavra. Aleluia. 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 Chorá, chorá. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do poder de Deus, meu irmão. Deixa Ele te tocar. Ó Espírito Santo. Aqui está tua filha, Espírito Santo. Ela é tua filha. Ela é tua filha. Ela é tua filha. E ela veio aqui esta noite, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, conhece a vida da tua filha. O Senhor sabe o que ela disse para o Senhor antes de vir até aqui. O que ela disse, meu Senhor. Oh, meu Deus. Olha, eu estou desejando aqui para abrir as portas. Eu não tenho mais força para continuar. A minha alma está aflita. Será que lembra de mim? O Espírito de Deus te diz esta noite: eu sou contigo. Eu derramei o meu sangue para te salvar. Eu não te perderei por nada. Eu tenho obra a realizar na tua vida. Filha minha, não te envergonhes, não desista e não volte atrás. Recebe a minha força esta noite. Recebe meu poder esta noite. E a graça que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Repita comigo. Eu. Mais alto. Eu. Sou. Filho. Amado. De Deus. Eu. Sou. Filho. De Deus, o Senhor me ama. O Evangelho de Cristo chegou até a mim. Por isso, sai fora, Satanás, porque eu tenho poder e autoridade em mim, porque Cristo me deu. Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida essa noite. Que Deus abençoe a tua vida. Graças a Deus. Que o Evangelho chegou a nós. Vamos parar. Porque o tempo já não dá mais do que lugar. Amém? O Evangelho de Cristo é poder. Não há nada impossível.
é uma palavra carregada do Espírito Santo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Trouxeram? Leva aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 23. As irmãs que vai estar louvando a Deus, já se preparam para frente para adiantar o Senhor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso toda vez que bebedes em memória de mim. Porque toda vez que comeste pão, bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão, ou bebe ou o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerne o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelo outro, mas se alguém tiver fome, coma em casa. Amém, queridos? Os obreiros estão lavando as mãos. Prepara o coração para receber a palavra de Deus essa noite. Amém? A Santa Ceia, o alimento para a sua alma nessa noite. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, de graça Deus te dá, vem famintos tua saciar.
Aleluia, Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Jesus. Nós te bendizemos, enaltecemos o Teu nome por tudo que Tu és, meu Pai. Por tudo que tens feito na vida de cada um que adentrou por essas portas. Pai, diante do Teu altar, Senhor, nós apresentamos a Ti neste momento. Toma, Senhor, este pão, meu Pai, o pão que foi partido por cada um de nós na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe, meu Deus, poderosamente. Que o Senhor, meu Pai, agora derrama da Tua graça, Senhor, sobre este pão, meu Pai. Meu Deus, que cada um que possa estar ingerindo, que venha ser sarado, que venha ser curado, que venha ser cheia do poder do Teu Espírito Santo. Pai, abençoe poderosamente este pão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Todos pegaram o pão, hein, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Todos pegaram o pão. Aleluia. Ah, se nós entendêssemos como é importante a ceia do Senhor, eu creio que nós só iremos de fato saber o quão é grande o que nós recebemos quando nós chegarmos no céu. Quando você chegar lá, você vai ver o quão grande é o amor de Cristo, porque isso aqui é o símbolo da aliança. Assim como nós carregamos no nosso dedo uma aliança para mostrar que a aliança não é o que nós usamos fora, é só para mostrar o que é dentro. A Santa Ceia é como se fosse um pacto. É um pacto de sangue. E um pacto de sangue é inquebrável. Pacto de sangue, ninguém. Por isso que o apóstolo diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nada poderá, a não ser você mesmo. Só você mesmo. Tu pode entregar e não beijar para o diabo, mas ele não pode tomar de você, porque ele deu. Então, quando chegar no céu, a ceia do Senhor, todos em comunhão, você vai ver quão grande era a ceia do Senhor aqui na terra. Quão valioso foi isso aqui. Aleluia. 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 Isso aqui é o símbolo da aliança que ele tem contigo. Você vai fazer isso até que ele volte para buscar. O noivo vai buscar a noiva. E esta aqui é a aliança, o símbolo da aliança que ele tem conosco. Amém? Oh, glória. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Pode comer em nome de Jesus. Oh, glória. Tem um pedacinho para mim, quer ver? Tem para mim. Quer pegar aí? Quer não? Quer não. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Deus. Agradeça a ele esta noite aí. Aleluia. Porque sobre ti é o sangue do Cordeiro, sobre a tua vida é a marca de Cristo, sobre a tua vida é uma marca que o diabo não pode apagar, sobre ti é uma marca de Cristo que ninguém pode tirar. Você foi selado pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Pai, por esta boa notícia chegar a nós. Oh, maravilha! Graças a Deus, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não prevalecerá contra ti. Oh, graças a Deus. Oh, maravilha. Maravilha, maravilha, meu Pai. Oh, maravilha. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, como é bom estar em tua presença. Como é bom estar em comunhão com a igreja. Como é bom, Senhor. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Ai, glória. Por dia ter descido do alto do céu, derramado o teu sangue por nós, ó Deus, para que nós estejamos aqui, livre para te adorar, exaltar, bendizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por graça, ressuscitados, e quando nós consagramos a ti, Senhor, o teu sangue que foi derramado por cada um de nós. Ó Senhor, que todos nessa noite seja renovado pelo teu Espírito, enquanto dirigir, tomar, Senhor, participar do teu sangue nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o santo e glorioso nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Quantas pessoas queriam estar em seu lugar hoje aqui? Eu fiquei uma vez no hospital, 3 dias internado. Uma coisa simples, só uma cirurgia que eu fiz no dedo. Fiquei 3 dias. E lá eu vi quão grande é a importância de estar na casa de Deus. Gente, eu estava na igreja imaginando, meu Deus, foi de domingo, foi de sábado para domingo. E eu estava lá, imaginando o culto daquele dia. Meu Deus do céu, essa foi a eternidade, 3 dias. Você imagina uma pessoa que está lá há meses acamada, que não participa da Santa Ceia, está de comunhão assim. Quando ia alguém na igreja lá, quando ia alguém, entrava alguém, cantava um hino, para mim um hino que cantou lá. Foi até dentista foi lá uma vez. Para mim foi maior que todo mundo. Porque onde não tem nada, o pouco é muito. E às vezes nós estamos no muito e não dá valor muito. Aleluia. Mas nós possamos dar valor sempre, esses momentos como esse, de estar na presença de Deus, para participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos pegaram? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Maravilha, maravilha, Deus. Graças a Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode beber em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória, santo, poderoso nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Conserva o teu povo em paz. Livre de todo mal. Repreenda toda força maligna, toda opressão de diabo, toda mentira, todo engano de diabo, para tentar afastar teus filhos da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda enfermidade, todo mal. Seja agora repreendido da autoridade que é no nome de Jesus Cristo nesta noite. Que a alegria do Senhor, que a força do Senhor venha sobre a tua vida esta noite. Em nome de Jesus. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. O momento de provação pode durar a noite toda, alguns dias, alguns meses, mas pela manhã a alegria do Senhor virá sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. E graças a Deus. Pai, obrigado por tudo nesta noite. Eu te dou graças por esse momento, pela tua igreja, por estarmos em comunhão. Aleluia, a igreja está em comunhão com Cristo. Pai, obrigado por cada vida aqui presente. Que o Senhor enche da tua graça, da tua força, livre de todo mal. Senhor, conserva teus filhos debaixo das tuas mãos, repreendendo, livrando de tudo que não presta. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e profetizamos a bênção de Deus sobre cada um aqui esta noite. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que foi feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, as mãos para cá todos vocês. Que é o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que creem. Diga amém. Tenha a paz do Senhor, seu irmão, e vem em paz em nome de Jesus, e Deus abençoe.